Eu ainda me lembro do som do copo encostando na mesa antes das palavras saírem da boca dele. Um som seco, definitivo. Eu preciso de liberdade. Foi assim, sem rodeios, sem tremor na voz. Só depois disso eu entendi que aquela frase não era um pedido, era uma sentença. Nós tínhamos 12 anos de casamento, 12 anos de rotina construída com cuidado, decisões difíceis, escolhas maduras. Eu tinha 38 anos, uma carreira sólida, uma empresa que crescia com consistência, responsabilidades que eu não delegava por vaidade, mas por necessidade. Ele sabia disso, sempre soube. Mesmo assim olhou para mim como se eu fosse o problema. Você controla tudo, ele disse com aquele tom cansado que as pessoas usam quando já ensaiaram a culpa muitas vezes na própria cabeça. Eu me sinto sufocado. Respirei fundo. Não interrompi. Aprendi cedo que quando alguém decide ir embora, qualquer tentativa de diálogo vira humilhação. Ele continuou. Falou da nova mulher como quem descreve um alívio. Disse que com ela tudo era leve, que ela não fazia perguntas, que não se importava com dinheiro. Ela não precisa disso, afirmou quase com orgulho, como se aquilo fosse uma virtude, como se fosse uma comparação inevitável comigo. Eu ouvi em silêncio, não porque concordava, mas porque já tinha entendido. A decisão estava tomada antes daquela conversa começar. A casa estava quieta demais para uma noite de semana. A televisão desligada, o celular dele virado para baixo sobre a mesa. Pequenos detalhes que, quando a gente olha para trás, gritam verdades que antes a gente escolheu não escutar. Eu vou sair hoje, ele disse. Preciso de um tempo. Assenti com a cabeça. Não perguntei para onde, não pedi explicações. A mulher que ele se tornara naquela noite não merecia mais acesso às minhas emoções. Quando a porta se fechou atrás dele, não houve choro. Não houve cena. Só um silêncio pesado, estranho, quase educado. Eu fiquei sentada alguns minutos olhando para o nada, tentando entender em que momento aquela vida tinha deixado de ser nossa. A resposta veio rápido demais. Nos dias seguintes, ele apareceu pouco em casa. Pegava algumas roupas, evitava conversa, saía apressado. Já não dormia ali. A ausência dele foi se instalando como um móvel novo desconfortável, no começo inevitável depois. Eu segui trabalhando. Reuniões, contratos, decisões. A empresa exigia presença, e talvez por isso eu tenha percebido algo que antes ficava encoberto pela rotina do casamento. Tudo funcionava melhor quando eu não precisava explicar cada escolha. Uma semana depois, ele voltou para buscar o restante das coisas. Parou na sala, olhou em volta como se procurasse alguma reação minha. Você não vai dizer nada? Perguntou. Olhei para ele. Pela primeira vez desde aquela conversa. O que você espera que eu diga? Respondi. Ele suspirou irritado. Você sempre foi assim, fria, calculista. Talvez, ou talvez eu só tivesse aprendido a não implorar. Eu não sou fria, disse com calma. Eu só entendo quando alguém decide ir. Ele riu um riso curto nervoso. Você vai ficar bem. Sempre fica. Eu preciso viver. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque ele estava indo, mas porque naquele instante ficou claro que ele acreditava mesmo naquela narrativa. A de que eu era o peso e ele a vítima em busca de ar. Quando saiu pela última vez, não voltou o rosto. Levou as malas, levou a história que contou para si mesmo e deixou para trás uma casa que ainda funcionava, contas pagas, contratos assinados, uma vida que não ia desmoronar só porque ele decidiu ir embora. Naquela noite eu me servi de uma taça de vinho, não para comemorar, para pensar. E pensar para mim sempre foi um ato perigoso para quem me subestimava. Eu não planejei nada ali. Não naquela hora. Apenas organizei mentalmente o que já era meu, o que sempre esteve sob minha responsabilidade, o que funcionava porque eu fazia funcionar. 2 dias depois, uma mensagem curta chegou no meu telefone. Estou bem, não se preocupe. Não respondi. Na semana seguinte, soube por terceiros que ele estava morando com ela,
que estavam animados, que ele parecia mais leve, que falava em recomeço. Fiquei sabendo também que ele comentava com certo orgulho que agora estava com alguém simples, alguém que não se importava com dinheiro, alguém que o aceitava como ele era. Sorri pela primeira vez desde tudo aquilo. Não por vingança, ainda não, mas por compreensão. Naquela manhã cheguei cedo ao escritório. Sentei na minha sala, fechei a porta e fiquei alguns minutos olhando pela janela. A cidade acordava. Pessoas iam e vinham com pressa, compromissos, expectativas. A vida seguia. Sempre segue. Peguei o telefone. Não tremi. Não hesitei. Liguei para minha assistente. Ela atendeu no segundo toque. Bom dia. Respirei fundo antes de falar, não porque estava nervosa, mas porque aquele seria o início de uma sequência que não tinha volta. Preciso que você faça algumas coisas hoje, disse com a voz firme e controlada. Ela respondeu que estava anotando. Parei por um instante. Olhei novamente para a cidade. Pensei nos 12 anos, na palavra liberdade, na frase ela não precisa de dinheiro. E então continuei. O que eu disse a seguir não foi impulsivo, não foi raiva, foi apenas a retirada de acessos que nunca deveriam ter sido confundidos com direitos. Naquele momento, enquanto a ligação seguia, eu entendi algo com uma clareza quase assustadora. Algumas escolhas cobram um preço imediato, outras apenas revelam quem sempre sustentou a conta. Eu terminei a ligação com a mesma calma com que havia começado. Não dei ordens exaltadas, não levantei a voz, apenas expliquei de forma objetiva o que precisava ser feito. Minha assistente confirmou cada ponto como sempre fazia e desligamos. Fiquei alguns segundos parada com o telefone ainda na mão. Não senti alívio, nem culpa. O que senti foi algo mais difícil de explicar coerência. Eu estava apenas alinhando a realidade com as decisões que ele havia tomado. Durante anos, muitas coisas funcionaram no automático. Contas pagas, cartões ativos, portas abertas. E como acontece com frequência, o conforto foi sendo confundido com mérito. O acesso virou costume. O costume virou sensação de direito. Naquele dia, eu comecei a desmontar essa ilusão. A primeira resposta veio rápido demais para ser ignorada. Menos de 1 hora depois, meu celular vibrou. Uma mensagem curta, sem bom dia, sem contexto. Meu cartão não passou. Olhei a tela. Não respondi. Minutos depois, outra mensagem. Você sabe o que está acontecendo? Eu sabia. Perfeitamente. Mas não era minha função explicar. Ele já tinha decidido viver a própria liberdade. E a liberdade, eu sabia, começa quando alguém assume as próprias contas. No início da tarde, o telefone tocou. Era ele. Deixei tocar até cair na caixa postal. Não por crueldade, mas porque ainda não era o momento de falar. Algumas lições precisam de silêncio para fazer efeito. No trabalho, o dia seguiu como qualquer outro. Reuniões, decisões, assinaturas. A empresa não parou porque meu casamento tinha acabado. Pelo contrário, tudo parecia mais organizado, mais fluido. Talvez porque eu estivesse menos dividida. No fim do expediente, recebi uma ligação da minha assistente. Já executei tudo o que a senhora pediu, disse profissional. Os cartões foram cancelados. O acesso às contas está bloqueado conforme o contrato. E o serviço de troca das fechaduras está agendado para amanhã cedo. Agradeci. Desliguei. Respirei fundo. Naquela noite, cheguei em casa e percebi algo simples, mas revelador. O silêncio já não me incomodava. A casa parecia maior, mais minha. Não havia sensação de perda ali. Havia espaço. No dia seguinte, acordei cedo. Não por ansiedade, mas por hábito. Tomei café com calma, li algumas notícias, me preparei para sair. Quando estava quase fechando a porta, ouvi o interfone tocar. Era ele. Preciso entrar, disse sem rodeios. Esqueci algumas coisas. Olhei para o painel por alguns segundos. Não respondi de imediato. Você não mora mais aqui, falei por fim. Combine outro horário. Houve um silêncio do outro lado. Você trocou as fechaduras? Perguntou incrédulo. Ainda não respondi, mas vai acontecer hoje.
Ele riu nervoso. Você não pode fazer isso. Posso, disse com tranquilidade. E estou fazendo. Desliguei. Minutos depois, mensagens começaram a chegar em sequência. Algumas irritadas, outras tentando apelar para a nostalgia. Nenhuma delas mencionava amor, apenas inconveniência. Fui trabalhar. No meio da manhã, um número desconhecido ligou. Atendi por instinto. Era a mulher com quem ele estava agora. A voz dela soava tensa, mas determinada. Precisamos conversar, disse. Não precisamos, respondi. O que você quer tratar, trate com ele. Isso envolve, você insistiu. Ele está sem acesso às próprias coisas. Sorri sozinha na minha sala. Ele tem acesso ao que é dele, respondi. O resto sempre foi uma concessão. Ela bufou claramente irritada. Você está fazendo isso por vingança. Não falei pausadamente. Estou fazendo isso por coerência. Desliguei. Naquela tarde, soube que ele havia faltado a uma reunião importante, que estava tentando resolver problemas bancários, que ligou para o gerente, para o contador, para pessoas que nunca haviam sido realmente responsáveis por aquela parte da vida dele. Pela primeira vez, ele estava lidando com limites, não impostos por mim como esposa, mas como consequência de uma escolha adulta. À noite, recebi mais uma ligação. Dessa vez atendi. Você enlouqueceu? Ele perguntou sem introdução. Você está me prejudicando. Não respondi. Eu estou deixando de te sustentar. Houve silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Você sempre foi assim, ele disse por fim. Fria. Fechei os olhos por um segundo. Não corrigi. Eu sempre fui responsável. Você só confundiu isso com obrigação. Ele desligou. Na manhã seguinte, os funcionários chegaram cedo. Trocaram as fechaduras com eficiência. Nada de drama, nada de escândalo. Apenas um serviço bem feito. Quando voltei para casa naquela noite, girei a chave nova na porta e senti algo inesperado: segurança. Do outro lado da cidade, eu sabia ele começava a entender que liberdade não é ausência de regras, é presença de responsabilidade. E aquela era só a primeira conta que chegava. Ele achou que fosse um erro técnico. Foi isso que me contaram depois, que no primeiro momento ele acreditou que algum sistema tinha falhado, que bastaria uma ligação, talvez duas, e tudo se resolveria. Afinal, durante anos, tudo sempre se resolvia. Não porque ele resolvesse, mas porque alguém resolvia por ele. Dessa vez, não. Naquela mesma manhã, ele foi ao banco pessoalmente. Entrou confiante, tentando manter a postura de quem ainda acredita ter controle. Pediu para falar com o gerente. Usou o sobrenome como se fosse uma senha. Não funcionou. O gerente foi educado, profissional. Disse que havia restrições, que determinadas movimentações estavam temporariamente indisponíveis, que qualquer esclarecimento deveria ser tratado dentro do que estava previsto em contrato. Contrato. A palavra pareceu incomodá-lo mais do que eu imaginei. Ele saiu de lá com o celular na mão, tentando resolver tudo pelo telefone. Ligou para o contador, ligou para um sócio, ligou para pessoas que sempre o viram como alguém bem-sucedido, seguro no comando. Pela primeira vez, precisou explicar que algo não estava funcionando. E não estava mesmo. No início da tarde, tentou almoçar com a nova mulher em um restaurante que ele costumava frequentar. Um lugar comum para reuniões, nada extravagante. Quando pediu a conta, o cartão foi recusado. Tentou outro, o mesmo resultado. O constrangimento veio rápido. Olhares. Silêncio. Um pedido de desculpas ao garçom que não soou convincente. A promessa de resolver já já. Ela não disse nada naquele momento, apenas observou. Mais tarde ainda naquele dia, ele percebeu que não conseguiria pagar o aluguel do apartamento temporário onde estava ficando. O valor não era absurdo, mas sem acesso ao que costumava chamar de seu dinheiro, qualquer quantia se tornava um obstáculo. Ele começou a entender que a liberdade que imaginou não vinha com infraestrutura.
No trabalho, a situação se complicou ainda mais. Um pagamento importante não foi realizado no prazo. Um fornecedor ligou cobrando. Um cliente começou a questionar atrasos. Nada disso teria sido um problema antes. Sempre houve margem. Sempre houve alguém garantindo que tudo fluísse. Agora não havia. Soube que ele passou boa parte daquela tarde tentando justificar o injustificável, que falou em problemas momentâneos, que prometeu regularizar tudo em poucos dias. Promessas frágeis sustentadas por uma segurança que já não existia. Enquanto isso, eu segui minha rotina. Assinei contratos, participei de reuniões. Almocei com uma parceira antiga que comentou casualmente como a empresa parecia mais organizada ultimamente. Concordei com um sorriso discreto. Não expliquei o motivo. No fim do dia, recebi uma mensagem dele. Não era agressiva, nem suplicante. Era confusa. Precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Li 2 vezes, não respondi. Porque para mim, nada estava fora do controle. Pelo contrário, as coisas estavam finalmente no lugar certo. À noite, ele tentou ligar novamente. Deixei tocar. Depois mais uma mensagem. Eu só preciso de acesso temporário, até organizar as coisas. A palavra temporário me fez sorrir. Durante anos, o temporário dele tinha durado tempo demais. No dia seguinte, a situação piorou. Um e-mail interno circulou no trabalho dele pedindo esclarecimentos sobre movimentações inconsistentes. Não era uma acusação direta, ainda, mas era o início de algo que ele nunca precisou enfrentar antes questionamento. Sem dinheiro, circulando erros antigos, começaram a aparecer. Despesas mal justificadas, adiantamentos mal explicados, coisas que sempre passaram despercebidas porque havia resultado. Agora, sem resultado, tudo parecia mais grave. A nova mulher começou a demonstrar impaciência. Comentou que não estava acostumada a atrasos, que tinha compromissos, que certas coisas não combinavam com o estilo de vida que ele havia prometido. Ele tentou tranquilizá-la, disse que era só uma fase, que logo tudo se resolveria, mas pela primeira vez as palavras soaram ocas até para ele. Naquela noite ele voltou a pensar em mim, não como esposa, mas como estrutura. Como base, como alguém que sempre esteve ali garantindo que o chão não cedesse. Só que o chão já tinha cedido. Eu soube de tudo isso sem precisar perguntar. As informações chegaram por caminhos naturais. Pessoas falam, situações vazam. Quando alguém cai rápido demais, o impacto faz barulho. Naquela sexta-feira cheguei em casa cansada, mas tranquila. Preparei algo simples para o jantar. Abri uma garrafa de vinho. Sentei no sofá e pela primeira vez desde o fim do casamento senti algo próximo de paz. Não alegria, não satisfação, paz. Porque eu sabia que aquela não era a queda final. Era apenas a primeira conta da liberdade que ele escolheu. E ainda havia muitas chegando. Ele sempre disse que o trabalho era o território onde ninguém podia tocá-lo, onde ele mandava, onde a palavra final era dele. Talvez por isso tenha sido ali que tudo começou a ruir de forma mais visível. Na segunda-feira seguinte, acordei cedo como de costume. Abri a agenda, revisei prioridades, tomei café sem pressa. Não havia ansiedade. Eu já tinha entendido que algumas coisas não precisavam mais da minha atenção direta. Bastava observar. Soube que ele chegou atrasado ao escritório. Algo raro. O atraso não era de minutos, mas de postura. Entrou com o celular na mão, a expressão tensa, o semblante de quem não dormiu. Os primeiros sinais de instabilidade costumam ser pequenos, quase invisíveis. Mas quando alguém está atento, eles se acumulam rápido. Uma reunião importante foi adiada. Um relatório não ficou pronto. Um pagamento previsto para aquele dia não aconteceu. Nada isolado parecia grave. O problema é que juntos formavam um padrão. E padrões chamam atenção. Durante anos eu ajudei a criar processos para que tudo funcionasse sem sobressaltos. Não para controlá-lo, como ele gostava de dizer, mas para garantir que erros não virassem crises. Aquela estrutura agora não existia mais.
No meio da manhã, recebi uma ligação do nosso antigo contador. Atendi. Ele parecia desconfortável. Estão pedindo esclarecimentos, disse. Algumas movimentações ficaram sem respaldo depois dos bloqueios. Ouvi com calma. Perguntei o necessário. Respondi o que era da minha responsabilidade. Nada além disso. Quando desliguei, tive certeza de que a situação tinha passado de incômoda para perigosa. Não por culpa minha, mas porque sem dinheiro circulando, o passado começava a ser revisitado. No trabalho dele, a conversa mudou de tom. Antes falavam de metas, expansão, crescimento. Agora falavam de conformidade, prazos, explicações. Palavras menos glamurosas, mas inevitáveis quando a base financeira falha. Ele tentou segurar a imagem. Vestiu o mesmo terno, usou o mesmo discurso confiante. Mas algo estava diferente. As pessoas percebem quando alguém começa a perder o chão. Mesmo que não saibam exatamente o motivo, sentem. No início da tarde, um fornecedor importante suspendeu entregas. Nada definitivo. Apenas até que a situação se normalize. Aquela frase ecoou mais do que qualquer grito, porque a situação não estava perto de se normalizar. A nova mulher ligou para mim novamente. Dessa vez não atendi, não por desprezo, mas porque já não havia nada a dizer. Aquela conversa não me pertencia. Ele tentou resolver as coisas como sempre fez com promessas. Pediu prazos, garantiu que tudo seria regularizado, mas promessas exigem crédito, e crédito exige confiança, algo que começa a desaparecer quando as contas não fecham. No fim do dia, recebi uma mensagem curta dele. Estão questionando coisas antigas. Isso pode virar um problema sério. Li sem emoção, não respondi. Não porque eu não me importasse, mas porque naquele ponto qualquer palavra minha poderia ser usada como âncora. E eu já tinha decidido não ser mais a base de sustentação de escolhas que não foram minhas. Enquanto isso, minha própria rotina seguia firme. A empresa tinha fechado um novo contrato. Um projeto antigo finalmente saía do papel. Pessoas competentes, decisões claras, processos funcionando. O contraste era gritante. À noite, ele apareceu novamente na porta do antigo lar. Não tocou a campainha, mandou mensagens, insistiu, falou em conversa urgente, falou em parceria, falou até em resolver tudo como adultos. Eu respondi apenas uma vez. Adultos assumem as consequências das próprias decisões. Não houve resposta depois disso. No dia seguinte, soube que o departamento jurídico da empresa onde ele trabalhava havia solicitado documentação complementar. Não era uma acusação formal, ainda, mas era o tipo de movimento que antecede mudanças maiores. Quando uma organização começa a se proteger, alguém está prestes a ficar exposto. Ele passou a evitar compromissos sociais. Parou de frequentar lugares onde era reconhecido. O orgulho não suporta muito tempo sem respaldo, e o respaldo dele sempre foi a aparência de controle. A nova mulher começou a se mostrar menos paciente. Comentários atravessados, cobranças, expectativas não atendidas. A promessa de uma vida leve começou a pesar. Numa das poucas conversas que tivemos naquela semana, ele tentou inverter o jogo. Você sabe que isso tudo só está acontecendo porque você me cortou, disse. Respirei fundo antes de responder. Não falei. Isso está acontecendo porque você nunca aprendeu a funcionar sem rede. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha uma frase pronta. Na sexta-feira chegou a notícia que ele mais temia estava oficialmente sob avaliação interna. Não havia decisão tomada, mas havia risco real, de afastamento, de demissão, de reputação manchada. Aquela noite foi longa para ele, curta para mim. Enquanto ele lidava com a possibilidade concreta de perder o que sempre acreditou ser intocável, eu dormi tranquila. Não por vingança, mas porque finalmente eu não estava mais carregando o peso das escolhas de outra pessoa. O trabalho dele estava desmoronando, e com ele a narrativa de liberdade que ele havia criado. E eu sabia quando o trabalho cai, tudo o resto vem atrás. A perda do trabalho ainda não tinha sido oficializada, mas ele já sentia os efeitos como se tivesse.
Quando o chão começa a ceder, o corpo percebe antes do papel confirmar. Ele deixou o apartamento onde estava morando poucos dias depois. O aluguel atrasado, as desculpas repetidas, a paciência do proprietário chegando ao limite. Não houve briga, apenas um pedido educado para que ele entregasse as chaves. A dignidade naquela altura era manter o tom baixo. Mudou-se para um lugar menor, depois para outro ainda mais provisório. Cada mudança era um lembrete silencioso de que a estabilidade que ele chamava de normal nunca foi automática, sempre teve um custo, e alguém pagava. Soube que ele começou a evitar compromissos simples. Um convite para jantar virava um problema. Um café exigia cálculo. A espontaneidade desapareceu. Quando a liberdade precisa ser pensada em parcelas, ela perde o encanto. A nova mulher começou a sentir o impacto direto. As promessas feitas no início já não combinavam com a realidade. Não havia viagens, não havia conforto, não havia sequer previsibilidade. O que havia era tensão. Ela reclamava, não gritava, reclamava com aquela frustração contida de quem percebe que foi enganada por uma imagem. Ele tentava manter a pose, mas era visível que não sabia mais como sustentar aquela versão de si mesmo. No trabalho, a situação se agravou. A avaliação interna avançou. Pediram mais documentos, mais explicações, mais justificativas. Cada pedido vinha acompanhado de um prazo curto. Não havia mais margem. Ele começou a chegar em casa cedo, não por disciplina, mas por falta de opção. O dia terminava rápido quando não havia decisões a tomar, nem dinheiro para gastar. Enquanto isso, minha vida seguia em outra velocidade. A empresa crescia. Um novo projeto foi aprovado. Recebi convites para eventos profissionais que antes eu recusava por falta de tempo ou energia. A ausência dele abriu espaço real concreto. Um colega antigo comentou durante uma reunião que eu parecia mais leve. Concordei em silêncio. Não era leveza, era alinhamento. Ele tentou contato novamente, não para discutir o relacionamento, mas para pedir ajuda. Falou em empréstimo, falou em fase difícil, falou em parceria. Eu ouvi, não interrompi. Quando ele terminou, respondi com honestidade. Eu não posso te ajudar sem voltar a sustentar escolhas que não são minhas. Ele ficou irritado. Disse que eu estava sendo dura, que não era assim que adultos resolvem as coisas. Adultos, respondi, não abandonam uma estrutura esperando que ela continue funcionando sozinha. A ligação terminou ali. Dias depois, a nova mulher foi embora. Não houve drama, não houve cena. Ela simplesmente saiu. Levou as coisas dela e deixou claro que não tinha se inscrito para aquele tipo de vida. Aquela que ele havia descrito como simples e despreocupada, agora parecia apenas difícil. Ele ficou sozinho, pela primeira vez de verdade. Sem casa fixa, sem trabalho seguro, sem alguém para dividir o peso das decisões, sem a narrativa confortável de que estava vivendo a própria liberdade. Soube que ele tentou contato com antigos amigos. Alguns atenderam, outros não. A maioria ouviu em silêncio, poucos se ofereceram para ajudar. As pessoas se afastam quando percebem que o problema é estrutural, não momentâneo. Naquela semana recebi a confirmação oficial, a empresa dele havia encerrado o vínculo. O motivo era técnico, procedimental, nada espetacular. Apenas a conclusão natural de um processo que não tinha mais como ser contido. Ele perdeu o emprego numa manhã comum, sem discurso, sem despedida, apenas um e-mail curto, formal, definitivo. Naquela noite, sentei na varanda de casa com uma xícara de chá. Não havia comemoração, nem tristeza. Havia constatação. Ele tinha perdido quase tudo em pouco tempo, não porque alguém o atacou, mas porque ele construiu a própria vida sobre acessos que não sabia sustentar. Enquanto isso, eu percebi algo novo se formando em mim. Uma tranquilidade diferente. Não era euforia, era estabilidade. A sensação de estar exatamente onde deveria estar. A queda dele não me fez maior,
Mas a liberdade dele revelou algo importante. Algumas pessoas só entendem o valor da estrutura quando ela deixa de existir. E ele estava aprendendo isso da forma mais rápida possível. Ele demorou a entender que estava sozinho. Não no sentido físico, havia gente ao redor, ruídos, a cidade continuava se movendo, mas naquele tipo de solidão que só aparece quando as promessas acabam e ninguém fica para explicar o que deu errado. A saída dela foi rápida, sem discussão, sem lágrimas. Apenas uma mala colocada perto da porta e algumas frases ditas no tom prático de quem já tomou a decisão. Ela não gritou, não acusou. Apenas disse que aquela vida não era o que havia sido apresentada. Ele tentou argumentar. Falou que era uma fase, que logo tudo se resolveria, que dinheiro não era tudo afinal. A frase soou vazia até para ele, porque naquele momento não se tratava de luxo. Tratava-se de aluguel, comida, contas básicas, coisas que ninguém ignora por muito tempo. Ela respondeu com um encolher de ombros. Disse que precisava de estabilidade, que tinha expectativas, que não podia viver improvisando, e foi embora. Quando a porta se fechou, não houve raiva. Houve um silêncio desconfortável, quase constrangedor. O tipo de silêncio que obriga alguém a ouvir os próprios pensamentos. E os pensamentos dele não eram gentis. Soube que naquela noite ele ficou sentado no sofá por horas, o celular na mão, sem saber para quem ligar. As pessoas que costumava chamar estavam ocupadas, ou não responderam. Outras responderam com frases educadas distantes, prometendo conversar em outro momento. O dinheiro acabou rápido, mais rápido do que ele imaginava. Pequenas despesas se acumulam quando não há margem. Um café vira cálculo, um deslocamento vira problema. A vida, de repente, exige planejamento, algo que ele sempre delegou. Tentou negociar dívidas, pediu prazos, explicou que estava reorganizando a vida. Algumas portas se fecharam, outras apenas se entreabriram com condições rígidas. Não havia mais confiança automática. Enquanto isso, minha rotina seguia com uma naturalidade quase irônica. A empresa fechou mais um contrato. Recebi reconhecimento público em uma reunião. Nada grandioso, apenas o tipo de validação silenciosa que vem quando o trabalho é consistente. Não falei sobre minha vida pessoal. Não precisei. Comecei a frequentar lugares que antes evitava, não por restrição financeira, mas por cansaço emocional. Jantares simples, conversas maduras, pessoas que escutavam sem tentar me corrigir. Foi em um desses encontros que conheci alguém novo. Não houve impacto imediato, nem aquela sensação juvenil de urgência. Foi tranquilo, respeitoso. Ele perguntou sobre meu trabalho, ouviu com atenção, não fez piadas, não diminuiu. Quando falei de rotina, não interpretou como controle. Interpretou como responsabilidade. Não contei a ele sobre meu casamento naquele primeiro momento. Não por segredo, mas porque não era mais o centro da minha história. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ele lidava com a própria narrativa ruindo. Tentou contato comigo novamente, não para discutir o passado, mas para compartilhar o vazio do presente. Falou que estava difícil, que não esperava que tudo caísse tão rápido. Eu ouvi, não interrompi. Quando ele terminou, respondi apenas: "Você disse que queria liberdade." Ele não respondeu de imediato. Talvez porque pela primeira vez estivesse entendendo o peso daquela palavra. Nos dias seguintes, ele tentou reconstruir alguma rotina. Procurou trabalho, enviou currículos, fez contatos, mas a reputação, quando sofre rachaduras, demora a se recompor. Algumas respostas vieram, outras não. A maioria pedia tempo. O tempo naquele momento era um luxo que ele não tinha. A solidão começou a se manifestar de formas mais claras. Insônia, irritação, um cansaço constante que não vinha do esforço, mas da incerteza. Sem dinheiro, sem trabalho, sem relacionamento, a liberdade se tornou apenas ausência. Eu, por outro lado, comecei a dormir melhor. Acordava com disposição. Não havia tensão no corpo. Não havia expectativa de conflito. Havia planos, pequenos concretos possíveis. Não senti prazer na queda dele,
mas senti clareza. Aquela relação tinha sido uma troca desigual por tempo demais, e quando o peso foi redistribuído, o resultado apareceu rápido. Ele perdeu tudo o que acreditava ser sólido, não porque alguém o destruiu, mas porque nunca foi dele de verdade. Naquela semana, ao fechar mais um ciclo importante no trabalho, sentei sozinha na minha sala e pensei no quanto as pessoas confundem amor com conveniência, confundem apoio com obrigação, confundem acesso com direito. Ele confundiu tudo isso. E pagou o preço no momento em que percebeu que ninguém fica quando a promessa não se sustenta. A queda não terminou quando ela foi embora. Aquilo foi apenas o momento em que o último apoio emocional desapareceu. O que veio depois foi mais silencioso e, de certa forma, mais cruel. Sem trabalho fixo, sem renda estável e sem alguém para dividir o peso dos dias, ele começou a sentir algo que nunca tinha enfrentado antes: irrelevância. Não no sentido social amplo, mas naquele espaço íntimo em que ninguém liga para o que você perdeu, apenas para o que você ainda consegue entregar. As manhãs passaram a começar tarde, não por descanso, mas por falta de motivo para levantar cedo. O celular já não vibrava com mensagens importantes, nenhum convite, nenhuma urgência, só notificações genéricas e cobranças automáticas. Ele tentou manter uma aparência de normalidade, continuou vestindo roupas bem cuidadas, aparando a barba, andando com o mesmo passo confiante quando precisava sair. Mas por dentro sabia que aquilo era apenas fachada. A diferença é que agora não havia plateia suficiente para sustentar a encenação. Algumas semanas depois da demissão, recebeu uma resposta definitiva sobre a avaliação interna. O processo tinha sido encerrado. Não haveria reversão. Nenhuma acusação formal, nenhum escândalo público. Apenas um registro silencioso de que ele não era mais considerado confiável. Isso pesa mais do que um escândalo, porque não há contra quem lutar. Ele tentou se recolocar no mercado, fez entrevistas, reuniu antigos contatos, explicou, justificou, minimizou. Em algumas conversas, percebeu o olhar cauteloso do outro lado da mesa. Em outras, ouviu frases educadas que significavam não. Com o tempo, as economias que ainda restavam começaram a desaparecer. Não havia mais como adiar certas contas. Algumas dívidas foram renegociadas, outras não. O telefone tocava menos por amizade e mais por cobrança. Soube que ele passou a morar em um lugar ainda menor. Um espaço provisório barato, distante de tudo o que antes fazia parte da rotina dele. Não por escolha, por necessidade. O homem que dizia precisar de liberdade agora media cada decisão em reais. Cada passo tinha consequência, cada erro custava mais do que ele podia pagar. Ele tentou falar comigo de novo, não para pedir dinheiro, não dessa vez. Falou de arrependimento. Disse que não imaginava que tudo fosse ruir tão rápido, que acreditava que teria tempo para se reorganizar. Ouvi em silêncio. Eu não pensei que fosse assim, ele disse a voz baixa. Achei que daria um jeito. Você deu um jeito, respondi, do jeito que escolheu. Não houve discussão depois disso, apenas um entendimento tardio de que não existe liberdade sem estrutura, e que estruturas não surgem do nada. São construídas, mantidas, protegidas. Enquanto ele tentava sobreviver ao próprio colapso, minha vida avançava sem sobressaltos. A empresa fechou o melhor trimestre desde a fundação. Contratei mais pessoas. Deleguei com confiança. Não havia ruído, não havia desgaste emocional. Havia foco. Passei a dividir mais tempo com aquele homem que conheci semanas antes. Nada precipitado, nada promissor demais, apenas presença. Ele não tentava ocupar espaços que não eram dele, não pedia explicações, não competia com meu trabalho, caminhava ao meu lado sem pressa. Em um jantar simples, ele comentou algo que ficou comigo. Você parece alguém que sabe exatamente o que construiu. Sorri, não respondi, porque algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, ele lidava com a constatação mais dura de todas: não havia retorno possível. Não para o casamento, não para a vida que deixou, não para a imagem que construiu. Ele tinha perdido dinheiro, status, relacionamento e direção. Mas o que mais o incomodava era outra coisa: ninguém mais esperava nada dele. Quando não se espera nada, não há como impressionar, não há como provar, não há como recuperar. A última notícia que tive foi indireta. Um conhecido comentou que ele estava tentando se reinventar. A frase soou vaga, insegura, como alguém que procura sentido onde antes havia conforto. Eu não senti vitória, senti encerramento. Porque o preço que ele pagou não foi imposto por mim. Foi cobrado pelo conjunto de escolhas que ele fez quando acreditou que podia ir embora sem perder nada. Ele perdeu tudo o que não sabia sustentar. E eu finalmente segui em frente sem olhar para trás. Algumas histórias não terminam com um confronto, elas terminam com silêncio, com distância, com a vida seguindo caminhos que não voltam a se cruzar. Depois de tudo o que aconteceu, eu não precisei fechar ciclos com palavras. Eles se fecharam sozinhos, um a um, com a mesma naturalidade com que se fecha uma porta ao sair de um lugar onde já não se mora. Eu continuei trabalhando, não como fuga, mas como continuidade. A empresa entrou em uma nova fase. Projetos maiores, decisões mais estratégicas, responsabilidades compartilhadas com pessoas competentes. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que não precisava estar em alerta o tempo todo. Minha rotina ganhou outro ritmo. Acordava cedo, caminhava pela manhã, tomava café sem pressa. Coisas simples, mas que antes pareciam impossíveis. Não porque faltava tempo, mas porque sobrava atenção. O homem que passou a fazer parte da minha vida não chegou como promessa. Chegou como presença. Não quis ocupar o espaço de ninguém. Não pediu garantias. Não tentou competir com a minha história. Apenas esteve ali, de forma madura, tranquila possível. Aprendi algo importante com isso. Quando alguém quer caminhar ao seu lado, não precisa te empurrar nem te puxar. Caminha no mesmo ritmo. Soube poucas coisas sobre ele depois daquele período. Alguém comentou que estava trabalhando de forma autônoma, que vivia de maneira mais simples, que parecia cansado. Não perguntei detalhes, não senti curiosidade suficiente. O que me importava já estava claro. Ele perdeu tudo porque acreditou que liberdade era sair sem olhar para trás. Eu ganhei tudo porque aprendi que liberdade é saber exatamente o que sustenta a sua vida. Não houve vingança declarada, não houve humilhação pública, não houve gritos, houve consequência. E consequência, quando chega rápido, ensina mais do que qualquer discurso. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, sinto lucidez. Entendo que algumas pessoas só aprendem quando a estrutura cai. Outras aprendem quando percebem que nunca deveriam ter carregado tudo sozinhas. Se você chegou até aqui ouvindo a minha história, talvez tenha reconhecido algo dela na sua própria vida. Talvez uma escolha difícil, talvez uma despedida necessária, talvez a coragem de retirar acessos que estavam sendo confundidos com direitos. Para quem me escuta do Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar da União Europeia, a lição é a mesma: relações maduras se constroem com responsabilidade compartilhada. E liberdade de verdade nunca é viver às custas de alguém. Se essa história tocou você, de alguma forma reflita. Se quiser, deixe um comentário contando de que cidade você nos escuta, seja no Brasil, em Portugal ou em outro país da Europa. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E se fizer sentido para você, acompanhe este espaço para mais histórias reais, humanas e sem romantização da dor. Alguns finais não precisam ser felizes, eles só precisam ser justos.